E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Uma mistura que parece inusitada. Vamos pegar o universo de Dragon Ball Z e cruzar com a arquitetura de uma das maiores obras da literatura, a Divina Comédia. A ideia aqui é explorar a redenção de uma das almas mais complexas e fascinantes da ficção, a do Vegeta. Então vamos mergulhar nessa ideia. E se aquele sacrifício final e heróico contra o Majin Buu não levasse o Vegeta para o julgamento do Sr. Enma Daioh naquele outro mundo todo burocrático que a gente conhece? E se, em vez disso, ele fosse parar no pé de uma montanha inteira projetada para purificar a alma através da dor e da esperança? Olha, o choque de realidade para ele seria brutal. Pensa só, no universo dele, poder de luta era a medida de tudo, certo? Mas aqui, nesse lugar, a força física é completamente inútil. Onde o julgamento era quase um carimbo num papel, agora a única moeda que vale alguma coisa é a humildade. Ele não está mais sob as regras do Sr. Enma Daioh, mas sim sobre uma lei divina. Imagina a cena. Ele acorda numa praia, totalmente confuso. O ki dele simplesmente desapareceu. Voar, que para ele era tão natural quanto respirar, foi tirado dele. E o primeiro ser que ele encontra não é um inimigo que ele pode intimidar. É um barqueiro angelical, cuja luz é tão pura, tão poderosa, que o Vegeta, o orgulhoso príncipe dos Saiyajins, é forçado a desviar o olhar. Um poder que ele não pode medir nem combater. A primeira sentença dele acontece no que chamam de antipurgatório, que é tipo uma sala de espera da montanha. E para um homem como o Vegeta, definido pela ação constante, pelo treino brutal para sempre superar seus limites, a punição é a maior tortura psicológica possível, a inatividade forçada. Não tem sala de gravidade, não tem inimigo para lutar, só o tempo e a espera. Pela natureza violenta da morte dele, a sentença normal seria esperar por décadas, o equivalente à vida inteira dele na Terra. Mas aqui, o amor da família dele tem um poder real. Os pensamentos constantes e cheios de amor da Bulma e do Trunks funcionam como preces, o que na teologia de Dante é chamado de sufrágio. Esse amor atravessa os reinos e, olha que incrível, encurta drasticamente a pena dele, dando acesso ao portão do purgatório muito antes. Agora, para a gente entender a próxima etapa, precisamos lembrar de um momento bem sombrio na vida dele. Para conseguir poder, para finalmente superar o Goku, o Vegeta permitiu por vontade própria que o Mago Babidi controlasse sua mente, marcando a testa dele com aquele M de Majin, um símbolo da sua submissão ao mal por puro orgulho. E é aí que a gente vê a ironia divina em ação. Para ganhar a salvação, agora ele precisa se ajoelhar diante de um anjo e aceitar que 7 letras P de peccatum ou pecado sejam gravadas na sua testa com uma espada. Percebe a diferença? O M foi a marca da escravidão ao orgulho, os P's são as marcas da liberdade que ele precisa conquistar. E a jornada de purificação, claro, começa pela raiz de todos os problemas dele. A soberba. O orgulho do Vegeta não era só um traço da personalidade, né? Era a base de toda a identidade dele. Ele é o príncipe dos Saiyajins, o Melite, e essa crença de que ele era superior moldou cada decisão que ele tomou. No primeiro terraço da montanha, a punição é um reflexo poético do pecado. Os soberbos são forçados a carregar uma pedra tão pesada nas costas que eles andam curvados olhando para o chão. Para o Vegeta, que treinava com 400 vezes a gravidade da Terra, o peso não é físico. Aquela pedra representa o peso esmagador do seu próprio ego, forçando ele a olhar para o pó, de onde todos viemos. E enquanto ele se arrasta por esse caminho, o som está coberto de esculturas que mostram o orgulho sendo punido. Ele seria forçado a ver imagens dos seus próprios fracassos morais. Imagina ele revendo o momento em que, por pura arrogância, deixou o céu absorver a Android 18, arriscando o universo inteiro só para testar a própria força. Depois de vencer a soberba, ele sobe para o segundo terraço, onde vai purgar o que era o verdadeiro câncer da alma dele, a inveja. Por anos, a motivação do Vegeta não foi se aperfeiçoar, mas sim a obsessão doentia de superar o Kakaroto, um guerreiro que ele considerava de classe baixa. A punição aqui é de uma precisão cirúrgica. As almas dos invejosos têm as pálpebras costuradas com um fio de ferro. Elas são fisicamente impedidas de olhar torto para os outros, de se comparar. Cego, o Vegeta não consegue mais medir seu progresso em relação a ninguém, e pela primeira vez na vida, ele vai precisar se apoiar nos outros para não cair. No terceiro terraço, a jornada continua, e ele mergulha numa fumaça negra, densa e sufocante. É um ambiente que cega os olhos e irrita a garganta, um símbolo perfeito do próximo pecado a ser purgado, a ira. A gente precisa entender que, pro Vegeta, soberba, inveja e ira não são pecados menores. São os 3 pilares que sustentaram a identidade de guerreiro dele por décadas. É por isso que a purificação desses 3 vícios
é a parte mais longa e mais sofrida da jornada. Dentro daquela fumaça, o Vegeta é forçado a reviver visões das suas vítimas, como os Namekuseijins inocentes que ele massacrou. E ali, ele aprende uma lição fundamental. A raiva, que ele sempre usou como combustível, não era uma fonte de poder, mas uma forma de cegueira moral, que o impedia de ver a realidade com clareza. Depois de purgar os 3 grandes pecados do espírito, a subida se acelera. Ele passa pelos terraços de cima, lidando com pecados que eram menos centrais no jeito dele de ser. A preguiça espiritual é curada ao redirecionar sua energia incansável para um propósito divino. A avareza, aquela fome de poder, é purgada ao ficar imobilizado, e a gula pela disciplina da fome, entendendo que não é só combustível. Finalmente, ele chega ao 7º e último terraço, e diante dele está o teste final antes do paraíso terrestre, uma muralha de fogo que parece intransponível, circulando a montanha inteira. Para entender o que esse fogo purifica, a gente só precisa lembrar daquele grito "Minha Bulma". Não é só sobre atração, é sobre um amor possessivo. E também é sobre a luxúria de sangue do Saiyajin, aquele prazer quase doentio que ele sentia no combate e na violência. Acontece que esse fogo não queima a pele, ele queima a alma. Ao atravessá-lo, o Vegeta purifica seu amor pela Bulma e pelo Trunks, transformando a possessão num amor livre, que se doa. Ele também queima o vício na violência, o prazer de dominar e ferir, limpando o último resquício da sua natureza guerreira descontrolada. Ao sair do fogo, o último P é apagado da testa dele. Ele se sente leve. No topo da montanha, no paraíso terrestre, ele passa por 2 rituais finais. Primeiro, ele é mergulhado no rio Lete, que apaga a memória dolorosa e a culpa de todos os seus pecados. Depois, ele bebe do rio Eulaé, que restaura e fortalece a memória de todas as boas ações que ele já fez. O resultado é uma transformação completa de identidade. A culpa esmagadora de ter matado bilhões de seres é removida, permitindo uma paz que ele nunca conheceu. E a memória dos seus atos heróicos, que ele costumava reprimir, é trazida à tona. Ele não é mais definido pelo príncipe genocida que foi, mas pelo herói que ele sempre teve a capacidade de se tornar. E assim a jornada dele no purgatório se completa. Como Dante escreveu no final de sua própria jornada, Vegeta emerge puro e disposto a subir as estrelas. Ele está pronto para o paraíso, não mais impulsionado pelo Ki, mas pela leveza de uma alma redimida. Isso deixa a gente com uma reflexão final, não é? Onde está a verdadeira força de um guerreiro? No poder de destruir planetas ou na capacidade de destruir o próprio ego para se reconstruir a partir das cinzas? A jornada de Vegeta, eu acho, sugere uma boa resposta.